Boa noite a todos. Quero agradecer a paciência de vocês, tá, com o ocorrido. Estamos abrindo orçamento cidadão para 2027. Eu estou vendo aqui esse salão hoje cheio, e isso é muito importante, é muito bacana para a nossa região, que é tão carente e tão necessitada aí de mudanças, de melhoramento. Estou à frente da subprefeitura fazendo um trabalho com a minha galera aqui que está presente, que fez o café para vocês. Eu quero que vocês aplaudam aqui a Rosângela, a nossa equipe, que está aqui desde cedo, se empenhando e preparar. Infelizmente, essas coisas acontecem, máquina é assim mesmo. Então, quero abrir aqui, chamar a vereadora que está presente. Vereadora. Por aqui, por aqui, por aqui. A vereadora da região! A nossa vereadora! Para fazer uma fala também e abrir o evento em conjunto conosco, tá? Boa noite a todas e a todos. Boa noite, querida subprefeita Dida. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela organização, que você tem sido uma excelente subprefeita aqui no Sapopemba. E eu quero dizer a vocês que o orçamento cidadão, nós votamos na Câmara em 2023, se eu não me engano, o Matheus, chefe de gabinete aí, que veio da Casa Civil, para ajudar a nossa querida subprefeitura aqui. E nós, quando votamos o orçamento cidadão na Câmara, foi exatamente pensando na população. Para que... Ninguém está ouvindo? Deixa eu ajeitar melhor para a senhora aqui. Deixa eu ver. Agora está ouvindo? Chega na caixa, já vai resolver. Ótimo. Chega na caixa, a gente já vai resolver. E aí, vampiro? Será que vai dar agora? É porque senão a gente fala e lá atrás ninguém escuta, né? E tem bastante gente lá atrás, eu sei, vocês não estão ouvindo. Ótimo, a gente vai arrumar aqui agora. Em som, 1, 2 e... Quem está organizando esse evento é a CEPLAN, né, que é a Secretaria de Planejamento, né? Planejamento. CEPLAN, planejamento. E... Aê, Marcelo! Aí, dupla dinâmica! Pode falar nesse aqui. Não, eu vou precisar também que você mande pra minha câmera também. Eu vou precisar. É? Entendeu? É por isso que tem o Y aqui, ó. Você não quer colocar o seu no Y? Aqui, ó. Certo? Se ele ficar preso aqui, eu posso segurar na mão. Todo mundo está ouvindo? Maravilhoso. Bem pertinho, tá bom. Eu sou sempre muito grata a esse bairro maravilhoso, Sapopemba. Eu faço questão de falar todas as vezes. Dos 58.500 votos que nós tivemos, 25 mil votos foi aqui no Sapopemba. Esse bairro tão próspero, esse bairro tão grato. Tudo que você faz pelo bairro do Sapopemba é
Teotônio Vilela, Promorar e toda a região, Sinhá, a gente tem realmente um grande reconhecimento. Por isso que aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade. Eu quero cumprimentar aqui a Meire, em nome de quem eu cumprimento a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento do nosso querido secretário Clodoaldo, que tem um trabalho muito dinâmico, uma ação muito forte na Prefeitura de São Paulo. Quero cumprimentar também aqui o nosso pastor, amigo, pastor Everton, em nome de quem eu cumprimento a todas as autoridades religiosas aqui no Sapopemba, e quero cumprimentar a Georgia Salles, em nome de quem eu cumprimento a toda a nossa equipe de trabalho, que é muito importante, uma equipe unida como a nossa equipe. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, né, gente? Tem que ter uma equipe realmente comprometida. E o nosso trabalho todos conhecem, sabem, quem conhece sabe que é um trabalho de continuidade. Então, quando a gente votou na Câmara o Orçamento Cidadão, foi exatamente pensando em dar voz aos cidadãos, em dar voz aos munícipes, cidadãos que moram na região. Porque ninguém melhor para conhecer a região, para conhecer as necessidades da região, do que o próprio munícipe, o cidadão que mora no bairro. Então, por isso que nós votamos esse projeto de lei, o prefeito Ricardo Nunes aprovou, sancionou, esse projeto de lei, que era da Prefeitura, veio para a Câmara, depois ele sancionou. Então, é muito importante a gente agradecer também ao prefeito Ricardo Nunes por tudo que ele tem feito aqui pela nossa região, pela cidade de São Paulo, em todas as áreas, principalmente pelas áreas periféricas, mais periféricas. Realmente, eu sempre digo que ele é um prefeito muito atuante, principalmente na região da periferia, em toda a cidade de São Paulo. E a nossa Zona Leste é muito grata por isso, mas sempre tem que ter munícipes como vocês. Todos que estão aqui um por um, estão de parabéns por estar hoje, numa quarta-feira, a hora da novela, do Jornal Nacional, todo mundo aqui participando. E é só assim que a gente consegue melhorias para o nosso bairro e para a nossa região. Então, eu hoje vim aqui mais para ouvir vocês e fazer essa saudação junto com a Dira, a subprefeita aqui do Sapopemba, para que nós possamos ouvir vocês. E cada um vai ter, eu acho que 3 minutos de fala, não é, Meire? Ele me falou agora há pouco. Cada um terá 3 minutos de fala. Eu tenho certeza que cada um vai falar de assuntos muito importantes aqui para a nossa região. Tá bom, gente? Então, uma boa reunião, uma boa audiência pública, muito forte, que seja muito próspera e que nós possamos levar essas demandas para a Prefeitura de São Paulo. Boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite. Aí sim, hein? Primeiramente, vou pedir desculpas pelo atraso do evento. A gente teve problemas técnicos com o som. O pessoal falou para eu começar aqui na raça, mas o pessoal lá do fundão não ia me ouvir. Então, a gente pede desculpas, tá? Bom, a pauta de hoje é falar sobre o orçamento cidadão, coletar as propostas de vocês para a região de Sapopemba ou de qualquer outra região. Se vocês trabalham ou moram em qualquer outra região, as propostas são bem-vindas. Então, a pauta de hoje é ouvir vocês para o orçamento do ano que vem. Aqui, como vai funcionar a audiência? Primeiro, eu vou falar sobre o orçamento, vou falar os dados numéricos, eu vou apresentar o processo do orçamento cidadão. Depois, a gente faz uma dinâmica para coletar as propostas coletivas e individuais. E, por último, mas não menos importante, a gente ouve vocês, para quem se inscreveu para a fala. Se alguém ainda quiser se inscrever para falar aqui, no microfone aberto, pode procurar a Daniela ou o Rafael. A Daniela está aqui na frente, o Rafael está lá no fundo, para se inscrever para falar, tá bom? Lembrando que serão 3 minutos por pessoa, para que dê tempo de todos falarem. A gente está com as libras, né, disponível no evento. Esse evento está sendo gravado e vai ficar no YouTube da CEPLAN, da Secretaria Municipal de Planejamento. No meio está o QR Code do Participe Mais, para vocês colocarem as suas propostas online no sistema até 15 de maio. Vocês podem colocar um número ilimitado de propostas, ou para a sub de Sapopemba, ou qualquer outra subprefeitura. Vocês podem colocar
quantas propostas quiserem por temas, por exemplo, saúde, educação, separem por temas. E esse mesmo QR Code está no marcador de páginas que eu distribuí para vocês, até 15 de maio. Primeiro, vocês vão precisar fazer um breve cadastro, colocar umas informações básicas, criar conta, e depois vocês vão no Orçamento Cidadão e criar a proposta. Quantas propostas vocês quiserem. E o último é o QR Code do 156, caso se aplicar. Como que funciona o Orçamento Cidadão? É uma verba a mais, de 320 milhões no total, distribuído de 10 milhões por subprefeitura, por cada uma das 32 subprefeituras, onde tem a participação ativa da população, onde a gente coleta as propostas de vocês para adicionar no orçamento de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, aqui uma breve passagem do calendário. 1º de abril a 15 de maio é a recepção online das propostas no Participe Mais. E as audiências presenciais em cada uma das 32 subprefeituras ocorre de 6 de abril a 6 de maio. E o calendário está no verso do marcador de páginas que foi distribuído. Depois tem a priorização das propostas pelos CPMs. Como a gente vai receber um grande leque de propostas, o CPM vai priorizar 15 por subprefeitura. Depois vem a análise de viabilidade pelas secretarias e subprefeituras, para ver se o que vocês pediram é viável ou não. Em seguida, a interposição de recursos. Depois, a revisão dos recursos interpostos. A revisão dos recursos, de novo, vai para secretarias e subprefeituras. Depois, vem a indicação dos recursos remanescentes pelo CPM. São 10 milhões por sub. Mas, se as propostas consumiram apenas uma parte e sobrou dinheiro, esse dinheiro não será perdido. Os remanescentes, que é a sobra, o CPM vai indicar o que vai ser destinado para esse recurso. Depois, vem as audiências públicas devolutivas online, também abarcando todas as 32 subprefeituras, e as secretarias e as subs vêm ouvir vocês e dar um feedback para vocês sobre o que foi viável ou não. Vocês podem tirar as dúvidas diretamente com eles. E essas audiências vão ocorrer depois das eleições, em novembro. E, por fim, a última etapa é do monitoramento. Tudo aquilo que foi viável vai se tornar compromisso no orçamento de 2027 e vai ser monitorado no Participe Mais. As secretarias e subs vão alimentar as informações e no Participe Mais vocês vão acompanhar o status desses compromissos que vocês indicaram. Aqui, agora eu vou passar detalhadamente por fase. Aqui está o calendário completo das audiências, também está no verso do marcador. Elas ocorrem às 6h30, de segunda a quinta, das 6h30 às 9h30, exceto feriados. E sempre em 2 subprefeituras distantes. A última é 6 de maio e a gente começou no 6 de abril. A gente já está mais ou menos na metade do período. Aqui é o QR Code do Participe Mais. Lembrando que vocês precisam fazer um breve cadastro em criar conta, colocar as informações de vocês, validar o e-mail e, em Orçamento Cidadão, criar proposta. Número ilimitado de propostas em qualquer bairro, seja onde vocês moram, seja onde vocês trabalham. E vocês também vão poder escrever aqui no papel e caneta para quem precisar. É até 15 de maio. As audiências vão até o dia 6 de maio, mas a gente recebe propostas até o dia 15 de maio. Depois, a fase seguinte é a priorização de propostas, 15 por subprefeitura. A gente pede... Quem que é do CPM aqui? CPM Sapopemba. A gente pede, por gentileza, para vocês que divulguem o calendário, horário e local das reuniões para a população, para que eles participem dessa priorização em conjunto com vocês. Divulguem nas redes sociais, na página do CPM, da subprefeitura, para que os munícipes participem da priorização, por favor.
E o CPM, para quem não conhece, é o Conselho Participativo Municipal. Eles não são da prefeitura, eles são autônomos e voluntários e eles têm como ideal representar a população e fiscalizar, acompanhar os gastos da prefeitura. E há uma troca, né? Salvo engano, a cada 2 anos, há um rodízio desses conselheiros. E, então, reforçando, a gente pede para que vocês divulguem, por favor, para a população, que é um trabalho em conjunto. Depois é a análise de viabilidade. Aquelas propostas que foram priorizadas, elas serão direcionadas para secretarias e subprefeituras competentes e elas vão analisar aquela proposta do ponto de vista técnico, jurídico e orçamentário. Ponto de vista técnico. Aquilo que vocês pediram está numa área de risco? Tem estrutura para isso? É viável do ponto de vista técnico? Enfim, eles vão fazer uma série de análise técnica, né? E depois, do ponto de vista jurídico, é competência da prefeitura? Se sim, ok. Se for competência do Estado, por exemplo, aí vai ser inviável do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista orçamentário, é se aquela proposta cabe dentro dos 10 milhões. Para aqueles que não concordarem com a análise de viabilidade das secretarias e subprefeituras, o CPM pode interpor um recurso no Participe Mais. Aí depois vem a revisão dos recursos, que a secretaria volta a analisar. Eu já vi proposta que era inviável se tornar viável com a interposição dos recursos. Depois vem as audiências públicas devolutivas, onde as secretarias e as subprefeituras devolvem para você o porquê que foi viável ou inviável aquela proposta. E tiram as dúvidas de vocês com mais detalhes para cada uma das propostas. Lembrando que aquelas que não foram priorizadas também serão direcionadas para as secretarias e subprefeituras, porque elas podem não ser aproveitadas no orçamento cidadão, mas podem ser aproveitadas em outras peças da prefeitura, como, por exemplo, o PPA, que é o Plano Plurianual, a LOA em si, que é a Lei Orçamentária Anual, ou em outras peças. Então, elas podem virar compromisso também, não necessariamente no orçamento cidadão, que é uma das ferramentas, mas vai ser direcionado para poder ser incorporado por outro meio. Aqui a gente vem para os números. Para 2027, a Prefeitura orçou cerca de 137 bilhões, sendo que na Zona Leste serão cerca de 28 bilhões, na área territorial Sapopemba, cerca de 2 bilhões, ou seja, orçamento da educação, saúde, segurança, transporte, que vai beneficiar a área de Sapopemba, o território de Sapopemba, no montante de cerca de 2 bilhões. E o órgão Subprefeitura Sapopemba vai receber 46 milhões. Esses 46 milhões em sua maioria, zeladoria. Zeladoria, recapeamento, praças, escadões, vielas, etc. O resto, por exemplo, educação, saúde, segurança, transporte, parque, está dentro dos 2 bilhões, tá bom? Tem uma diferença entre o território de Sapopemba e o órgão Sapopemba. As principais funções que vão receber recursos do orçamento de Sapopemba são saúde, educação e transporte. São os top 3. Aqui são compromissos que a gente recebeu no ano passado, passaram por todo o processo que eu expliquei e se tornaram compromisso para serem entregues neste ano, e concluídos entregues. Então, por isso que a gente pede para Subprefeitura de Sapopemba atualizar mensalmente no SMAI, no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico, o andamento desses compromissos que estão na tela. Aí a gente da CEPLAN divulga no Participe Mais,
para que a população consiga acompanhar o status deles. O status de todos eles já está no site da CEPLAN. Talvez vocês não tenham encontrado no Participe Mais, porque a gente está com problema técnico também, mas está no site da CEPLAN, SEPLAN, da Secretaria Municipal de Planejamento. Tá? Todo o status, o andamento, vocês podem acompanhar lá. Agora eu vou passar rapidamente pelo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um conjunto de compromissos, né, assumidos em conjunto e que estão dentro da Agenda Municipal 2030. E quando vocês inserirem suas propostas do Orçamento Cidadão, vocês podem vincular até 3 desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá bom? Ao todo são 17. E aqui tem o link com os compromissos completos. Bom, caderno do orçamento, o que é isso? Todo mundo sabe que o orçamento é muito técnico, tem um palavreado muito difícil, que nem todo mundo consegue entender os números, os conceitos e para onde esse dinheiro está sendo direcionado. Da onde que vem, da onde que vai. Então, a gente elabora o caderno do orçamento com um linguajar mais próximo do cidadão, uma linguagem mais acessível, com diagramas, mapas, figurinhas, uma diagramação bem colorida e com palavras acessíveis para vocês entenderem o orçamento. E agora a gente também incluiu o PPA, o Plano Plurianual, que é uma peça orçamentária de 4 anos, de médio prazo. Então, lá estão os números de 4 anos e de 1 ano. Então, vocês vão ver de onde vem e para onde vai o dinheiro, tá? Numa linguagem mais acessível. Aqui, pelo QR Code, vocês podem ver direto lá. Ele também está disponível no Participe Mais e no site da CEPLAN. Aqui é um outro instrumento, é o Plano de Ação das Subprefeituras. Alguns de vocês estiveram presentes no ano passado, nas audiências do Plano de Ação das Subprefeituras. É um instrumento em conjunto da SMU, Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, com as subprefeituras. E aqui está o resultado dessas audiências. Para dúvidas com relação ao PAS, Plano de Ação das Subprefeituras, tem esse QR Code e esse e-mail que está na tela, tá? Planurb. Bom, agora eu vou dividir vocês em grupos para elaborar propostas. Eu vou dar cerca de meia hora para que dê tempo da próxima etapa, que é a fala de vocês, que é o mais importante. Tá? Então, eu vou dar meia hora para vocês dividirem em grupos e elaborar propostas coletivas sobre qualquer tema, saúde, educação, transportes, etc. Quem não quiser, pode fazer individual. Quem não quiser participar, pode fazer online em casa até 15 de maio. Tá? Sintam-se à vontade. Dividam-se por temas, né? Por exemplo, se você estiver no grupo da educação e quiser fazer uma proposta individual do verde e meio ambiente, é só pedir mais folhas, tá bom? Dividam as propostas por temas. Saúde, uma folha. Transportes, outra folha. Zeladoria, outra folha. Só um minuto. Bom, o pessoal da frente está sugerindo de eu inverter a ordem. Convidar vocês para falarem, por causa do atraso, que é a pauta. Então, a gente vai inverter a ordem, vocês falam, cada um fala por 3 minutos, por gentileza, para que todo mundo consiga falar e a gente consiga ouvir todo mundo. E a gente inverte a ordem. No final, quem quiser escrever no papel e caneta faz a proposta, a gente passa para o Participe Mais. E quem não quiser, fica livre. Tá? Lembrando que as propostas podem ser inseridas até 15 de maio.
E vocês vão precisar fazer um breve cadastro antes, em criar conta. Então, eu vou pedir para o pessoal de suporte colocar, por favor, na tela o cronômetro, por favor, para que eu chame o primeiro inscrito para a fala, por favor. Os inscritos para a fala, eu vou chamando, aí vocês vêm aqui para frente, por gentileza, tá? Por conta da gravação, para facilitar o pessoal da filmagem, porque esse evento está sendo gravado, para que outras pessoas consigam assistir depois. Então, por isso que eu vou pedir essa gentileza. A não ser que tenha idosos ou pessoas com mobilidade reduzida, a gente leva o microfone até vocês, sem problema. Mas, para quem tiver condições, eu vou pedir a gentileza de vir até aqui na frente, para facilitar a gravação, por gentileza. Obrigada, Rafael. Teste, teste. 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 A primeira é a Ana Paula. Ana Paula Rosa. Espera aí, deixa o pessoal anotar. Mais alguém que não se inscreveu gostaria de falar? Levanta a mão, por favor. Obrigada, ele vai até você. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, mais conhecida como Paula. Sou liderança comunitária à frente da minha comunidade do Tanque há mais de 30 anos. A gente tem uma luta lá de um projeto habitacional para a nossa comunidade. De antemão, quero aqui agradecer ao nosso prefeito Ricardo Nunes, ao qual vem contribuindo com a nossa comunidade. Agradecer também aqui a subprefeita Dida, agradecer aqui a presença da vereadora Edith Salles e vou contar um pouquinho aqui da proposta que eu tenho. Além de ser líder comunitária, também sou conselheira pelo Hospital Cidade Tiradentes, pela UBS Jardim Paraguaçu e também conselheira suplente no CPM Sapopemba. Bom, a proposta que eu venho trazer aqui novamente, é uma casa de cultura para Sapopemba. Atrelada a isso, eu também gostaria de fazer a proposta de ter só um momentinho. Uma linha de ônibus que passe do terminal Sapopemba, desce pela Avenida Arquiteto Vila Nova Artiga e vá ou para o metrô Itaquera ou para o Shopping Arecanduva. Ali, na nossa comunidade, a gente sente falta de ter um transporte que ultrapasse, que faça um corredor de ônibus na avenida, a proposta é essa, que faça um corredor de ônibus na Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas. Pedir também para que, agradecer o trabalho que a subprefeita Dida vem desenvolvendo em frente à subprefeitura de Sapopemba, né? Eu escuto e tenho muito orgulho dela de ouvir dizer que Sapopemba está cada vez melhor. Então eu quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês, porque é importante a nossa participação quanto munícipe, porque se a gente ficar falando pelos cantos, não resolve. Então a gente tem que vir aqui,
dar nossas propostas, acompanhar, né? Que nem a Meire falou aqui que tem um site que a gente pode continuar acompanhando. Então é isso. Um cidadão, quando ele é participativo, né? Ele é um cidadão crítico e ele é um cidadão de direito, que tem o direito porque nós pagamos impostos para que isso aconteça. Então, é isso, pessoal. Quero aqui parabenizar cada um de vocês que estão aqui, porque é como a vereadora falou, que hoje tem o jornal, tem as novelas, e a gente está priorizando a nossa audiência pública do orçamento para 2027. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Ana Paula. Próximo é o Capoeira. Vai falar aqui? Fala nesse. Já começou. Boa noite a todos e a todas. Agradecer a subprefeitura de Sapopemba por esse convite, na pessoa do Matheus, a quem eu admiro bastante. E quero agradecer, Matheus, trouxe lá da Travessa José Tavares um agradecimento dos moradores, que você, através da DZU, fez um atendimento lá e ficou muito bom e o povo mandou agradecer. Eu estou representando o gabinete do vereador João Ananias e tem uma proposta que é lá do Jardim Planalto. Jardim Planalto tinha um mini... Alô. Oi. O Jardim Planalto... Cortou o tempo? Alô. Então, lá no Jardim Planalto, a gente tinha uma linha, um terminalzinho de ônibus, uma cobertura, que era essencial para atender a população lá no Jardim Planalto. Não sei por qual razão, foi retirado aquela cobertura, tirado os assentos, e hoje ficou no tempo o pessoal tomando chuva, tomando sol, e hoje tem esse encaminhamento, essa reivindicação, pedindo para fazer aquela cobertura novamente, porque lá não é um ponto de ônibus em linhas normais. Lá é um terminalzinho de ônibus, tem duas linhas, uma do Jardim Santo André ao Jardim Planalto e a outra do Parque Dom Pedro ao Jardim Planalto. Então lá se torna um terminal, onde as pessoas chegam, se acomodam ali e esperam o seu ônibus. E aí, agora não tem cobertura, não tem nada, e eles ficam na chuva, no sol, no sereno, e a reivindicação e a proposta é que coloque isso aí no orçamento da cidade e a gente vê se pode ser executado ou não, porque depende do orçamento, mas a proposta está colocada. Uma outra coisa, lá na rua Paraturá tem uma travessa que a gente está brigando para fazer lá uma reforma, colocar corrimão, reformar as escadas, e lá já teve um acidente, um morador caiu e morreu, um senhor de idade. Isso até falaram que ele podia processar a prefeitura, tudo, mas a família não quis fazer isso. Então, eu deixo registrado essas duas propostas e quero dizer a vocês que estou muito feliz em saber um espaço desse, essa construção que foi feito aqui, e tem também, fico feliz em saber que isso foi feito também pelo governo federal, o BNDES, tem dinheiro do BNDES aqui, e fez uma obra dessa, e o pessoal está de parabéns aqui do Jardim Iva, do Sinhá e em torno. É mais ou menos isso que eu queria falar. Ainda tem um minuto ainda? Tá bom. Muito obrigada, Capoeira. A próxima é a Denise Alves. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Denise. Pode começar?
Calma, já começou? Que lá o povo esperou. Peraí, só um minuto. Boa noite. Eu me chamo Denise Alves. Eu sou da comunidade do Teotônio Vilela. Hoje venho apresentar vários projetos, mas eu estou aqui, primeiramente, para agradecer a vereadora Edir Salles, que me ensinou a praticar a cidadania. É por isso que hoje eu estou aqui, tá? E eu queria informar também que a melhoria do nosso bairro foi com a ajuda dela, através de todas as ações que ela nos ensinou, através como líder comunitária que eu faço parte do Teotônio Vilela, tá? E a minha demanda são 3. Escadão Teotônio Vilela, tá? Localizado entre a Esquivel Navarro, na altura 876, uma revitalização total, que isso está no papel há 3 anos, foi efetuado, mas não foi concluído. Uma outra revitalização é na rua Teodório Rício, em toda a sua extensão. A importância também do bairro Teotônio na modalidade PCD. A gente precisa dar mais atenção para quem é cadeirante, para quem tem um problema de locomoção, e isso no início começou muito bem e deu uma grande parada. Então a gente precisa melhorar tudo isso. E a revitalização também na praça da Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, que é muita informação, gente, tem na altura de 1667. Essa revitalização está solicitada aproximadamente há 3 anos. Conto com a colaboração de todos vocês. Obrigada ao CPM, que eu faço parte como conselheira, né? Muito obrigada, obrigada, vereadora, obrigada, subprefeitura, e obrigada a todos os participantes. Praticar a cidadania é tão importante quanto pagar imposto. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Denise. A próxima é a Adriana. Bom, a próxima é a Thalita. Thalita Ventura. Boa noite a todos. Pode começar já? Primeiro eu queria agradecer à vereadora Edir Salles pela revitalização que ela fez no campo do CDM, no Teotônio Vilela, né, do CE. A proposta é sobre o CE Teotônio Vilela. A gente atende mais de 360 famílias naquele espaço, porém ele precisa de uma ampliação. A gente precisa ampliar a sala multiuso, que tem vários esportes, vários tipos de uso. Eu faço parte do uso da sala também. Né? Temos a quadra externa, que precisa de cobertura, porque ela é a única quadra no Sapopembe Teotônio Vilela que tem as medidas de uma quadra oficial. E é importante fazer a cobertura, porque não tem como estar utilizando essa quadra, até mesmo para futuras competições ou outras, né, coisas que a população possa utilizar. Tem também no CE os bancos, o playground para as crianças e os equipamentos de ginástica, que precisa, né, dessa revitalização. Perdão, que eu estou um pouco nervosa. Dessa revitalização. Então, a minha proposta é sobre esse atendimento do CE Teotônio Vilela, que fica na rua Carlos Clausetti, no número 19. Mais uma vez, agradecer à vereadora, que está sempre com a gente. Sempre que a gente precisa, ela atende essa parte. Porém, existem coisas que precisam de uma melhoria, que, né, não foge um pouco da alçada dela, mas junto a gente consegue. Obrigada. Muito obrigada, Thalita. O próximo... Elicel Araújo. Elicel. Ai, desculpa, gente. Araújo. Sobrenome Araújo. Eliel. É esse menininho que está descendo? Desculpa, qual é o seu nome? Eliel, desculpa. Obrigado. Posso ajustar aqui? Tá baixo para todo mundo lá em cima.
Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Eliel Araújo Ramos. Ah, melhorou assim? Obrigado. Legal, agora acho que vai, hein? Legal. Foi? Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Eliel Araújo Ramos. Sou fundador do Instituto Projeto Eli, um projeto de formação e capacitação. Opa! O nosso projeto, ele é um projeto de formação e capacitação na área da construção a seco. E qual que é a nossa proposta? Criar um centro de formação e capacitação ali na Vila Industrial, na Vila Iguaçu, comunidade da Ilha do Elba, ali que todo mundo já conhece, e criar o maior centro de formação de mão de obra da construção a seco do nosso país. E para isso nós precisamos de um espaço para que nós possamos ajudar a comunidade local, para que nós possamos formar pessoas dentro da nossa área, demandar para o mercado que mais cresce. Para quem não conhece, a construção a seco é a construção que mais cresce no nosso mercado, perdendo apenas para o agro, porque graças a Deus precisamos comer e tudo mais. Mas o nosso objetivo maior, sim, é esse, criar um polo de formação, de centro de formação e capacitação na área da construção a seco, na Vila Iguaçu, ali praticamente na Avenida Oratório, número 6.557. Esse é o nosso objetivo, é levar oportunidade para dentro das comunidades. Para quem não conhece também, o nosso projeto, ele é vinculado com as outras instituições. Então, se você tem alguma instituição que precise de uma melhoria, de uma reforma, o nosso propósito é esse, é de entrar dentro do espaço de vocês, formar pessoas dentro do espaço de vocês e levar essas pessoas para o mercado de trabalho, tudo incluso com café, com almoço, com dignidade. Então, sempre passando pelas comunidades, passando pelas instituições, levando melhoria e deixando benfeitoria por onde a gente passar. Essa é a nossa proposta, tá bom? Obrigado e desculpa o nervosismo. Muito obrigada, Eliel. Próximo é o Lourivaldo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Nossa, cada um que vem aqui é rei, é guerreiro, mano. Tem que ter, né? Força. Bem pertinho? Tá bom. Meu tempo tá ali? Bom. Meu nome é Lourivaldo Delfino. Eu sou morador do Riacho dos Machados, divisa de Sapopemba com São Mateus. Eu já estou nessa audiência, vou estar também em São Mateus, que eu sempre acompanho. E eu estive nas últimas 3. O fato é, a gente está querendo uma obra no Riacho dos Machados e no tanque, né, Dida? E no tanque nós conseguimos. Quando digo nós, é nós, não é eu não, é nós. Mas o fato é, eu estou muito indignado hoje com essa audiência, por quê? Porque eu só tenho uma vereadora aqui, Edir Salles. Cadê os outros vereadores? Porque cada subprefeitura tem um vereador que loteia. Ele é que comanda. Cadê todos os caras para representar? Não estou vendo ninguém. Mas o fato é, essa minha indignação não é só por isso, não. É isso. Mas o fato é, eu estou há 16 anos, esse ano faz 17, tentando a obra do Riacho dos Machados, e esse prefeito é o único que está fazendo. Só falta o Riacho e um outro mais. Eu nunca vi um prefeito fazer tanto pela habitação quanto esse fez. Duvido alguém falar, algum que fez metade do que ele fez no anterior. Duvido alguém falar que algum prefeito fez tanto pela saúde quanto esse prefeito. O mínimo, metade. Não fez. Então, uma porcaria a saúde. Duvido alguém falar qualquer obra que esse prefeito não fez. Mas o fato é, gente, tá? Você que está vendo esse vídeo, que isso aqui está sendo feito pela internet também, saia da sua zona de conforto. Tem o Participe Mais para você poder participar. E eu estou indignado porque aqui a maioria é assessor, que tem que estar aqui. Cada assessor, gente, só para comunicar, eu estou com a Dida há 16 anos. Essa mulher é guerreira. A Edir é outra guerreira. Para mim, toda mulher é guerreira. Aliás, o mundo é mundo graças à mulher. Porque senão não teríamos, né, o fato de ter tanta gente no planeta.
Em cima disso, eu quero dizer o seguinte, gente, tá? Tudo começa e termina com você. Eu estou na rua todo dia. Cada ofício que eu faço, e esse ano eu estou colocando todo o ofício em nome da Edir. A Edir agora está invadindo São Mateus, Sapopemba, Itaquera, Carrão, todas as áreas. Façam isso também. Saia às ruas, verifica, ajude o próximo. Principalmente você que é velho, você que é mulher, você que é criança que não pode sair de casa, tá? Faça o que deve ser feito. E o que deve ser feito, você deve ajudar o seu próximo. Porque se você melhora a sua rua, todo mundo ganha. Pense nisso com muito carinho, porque, Dida, eu acredito em você. Edir, eu acredito em você, mas eu acredito muito mais no cidadão que tem que sair da sua zona de conforto e fazer o que tem que ser feito. Por quê? Esse orçamento cidadão, todo ano se perde dinheiro, né, Edir? Porque essa briga partidária, essa briga política, porque onde entra política, acaba tudo. Não é da CPM. Eu tenho noção, eu estive no CPM, eu estou aqui no CPM de São Mateus, eu estou no CPM de Sapopemba, eu estou no CPM Itaquera, eu estou em todo lugar, porque eu sou aposentado, eu tenho tempo para sair. O fato é, se eu posso, você também pode. Obrigado. Muito obrigada, Lourivaldo. Vampiro. O próximo é o Albertino. Boa noite a todos. Eu quero colocar aqui 3 propostas no Orçamento Cidadão. Como foi falado, meu nome é Albertino, já fui conselheiro municipal por Sapopemba por uns 6 mandatos. Atualmente sou conselheiro do Hospital Benedito Montenegro, aqui o Jardim Iva, que está sendo ampliado. E eu queria colocar a proposta do Orçamento Cidadão, a reforma e adequação da UBS do Jardim Ciá, na rua Ginclac. Essa reforma precisa ser feita com urgência, já entrou até ação no Ministério Público, devido às rachaduras e fissuras que tem na UBS, colocando em risco. A outra proposta é a cobertura da Praça Padre Lauro, aqui no Parque dos Bancários também, na rua Luiz Parisotto. Essa quadra é utilizada por idosos e por muita juventude, e quando tem sol, chuva, as pessoas ficam sem poder utilizar a quadra, e isso dificulta a qualidade de vida das pessoas aqui do nosso bairro. A outra proposta, eu quero colocar a revitalização da Rua Lauro Scherfa. A Rua Lauro Scherfa está com problema na pista de caminhada, que ela tem degrau e as pessoas estão se acidentando. E outro ponto muito importante, que é muito cobrado pelo Calu, é a colocação, implantação de brinquedos ali, e aparelhos de ginástica e mesas de jogos. Então, são essas 3 propostas. Essas propostas vamos fazer coletiva aqui junto com o grupo hoje, porque é de extrema importância e o nosso bairro precisa melhorar, né? Aí eu quero também fazer um elogio ao Conselho Participativo de Sapopemba, e no nome dos conselheiros que estão aqui presentes. E se quiser ver meu celular, o meu 156, tem uns 3.000 pedidos aqui que eu acompanho a todo tempo em Sapopemba, tá bom? Obrigado, boa noite. Muito obrigada, Albertino. Próxima, Evelyn. Evelyn de Souza. Boa noite a todos. Dá para ouvir minha voz? Boa noite, pessoal. Vim aqui agradecer a todos vocês que saíram dos seus acomodos, vieram até aqui para nos ouvir e engrandecer
a duas mulheres grandes que estão aqui, a nossa pré-candidata, futura deputada Georgia Salles e a nossa vereadora Edi Salles. Não sei se pode falar, mas já falei. Pessoal, eu sou moradora do Promorá, sou liderança da comunidade. Estamos sofrendo com o córrego lá, que já morreu 2 crianças e 3 adultos, na rua Adevaldo de Moraes. A gente já pedimos para fazer a contenção do córrego, saiu e não fomos ouvidos. Estamos com 2 praças na rua Adevaldo de Moraes, número 55, para fazer a revitalização, também não foi feito. E eu vim aqui, em nome da nossa comunidade, falar para vocês nos ouvirem, não tamparem os ouvidos e pegar essa demanda para ajudar aquele povo que precisa. Porque quando tem chuva, a gente sofre com mais de 1000 famílias naquele córrego. E vim agradecer a essa equipe gigante, maravilhosa, que é a equipe da vereadora Edi Salles, que sempre está lutando com a gente. E muito obrigado a todos. Muito obrigada, Evelyn. Se alguém tiver com mobilidade reduzida ou for idoso, a gente leva o microfone até vocês, sem problema. Não precisa vir até aqui, tá? Pode levantar a mão que a gente leva até vocês. Desculpa a letra. Próximo é o Hélio. Hélio Jorge Rodrigues. Eu acho que é Hélio. Muito boa noite, pessoal. Meu nome é Hélio Jorge. Eu faço parte da associação H18 Sapopemba. Para quem não conhece, nós ficamos ali estabelecidos entre a Avenida Sapopemba, o Jardim Planalto, e a Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, Teutônio Vilela. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o prefeito Ricardo Nunes pela capacidade que ele está tendo de distensionar esse ambiente político que nós estamos tendo aí conturbado, e ele está conseguindo distensionar isso com o trabalho. E também agradecer à subprefeitura de Sapopemba pelas realizações que vem fazendo na nossa região, e em especial a vereadora Edi Salles. A vereadora Edi Salles, que nos agraciou com a sua luta, né, com a benfeitoria de uma quadra multiuso, uma quadra poliesportiva, que nós já víamos brigando por ela há 25 anos. E a vereadora Edi Salles, depois de todo esse tempo, vestiu a camisa e nos agraciou com essa benfeitoria. E também gostaria de agradecer a vereadora por estar conseguindo tirar o Sapopemba da situação calamitosa que ele vinha enfrentando, de ser o segundo pior IDH de São Paulo. E com o trabalho da vereadora, isso está sendo possível ser mudado, né? E a Associação H18 tem como proposta o pedido, não só para a nossa região, a ampliação da nossa quadra poliesportiva, para a construção de uma sala multiuso, no local onde vai se poder agregar diversos projetos sociais que lá existem, mas que não andam muito bem das pernas por conta de falta de estrutura. Então, com essa construção dessa sala multiuso, não só lá, mas em outras regiões, pode-se dar abrangência para várias outras benfeitorias para os munícipes, né? E nós temos na associação um projeto mais abrangente, que vai ser disponibilizado nos canais adequados, né?
conforme as instruções que foram dadas, para que essas salas sejam construídas em outras regiões e consiga proporcionar benfeitoria não só que venha do poder público, mas de munícipes que têm a intenção de ajudar a população daquela região que ele mora e em cima disso, conseguir desenvolver alguma atividade, alguma coisa relevante para a população do Sapopemba e entornos. Obrigado pela oportunidade de fala. Muito obrigada, Hélio. Próximo é o Jonathan. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer aqui a presença de todos, né? E vim trazer uma proposta aqui que foi já anunciada e foi perdida. A Rua Francisco Usper tem uma comunidade. E essa comunidade foi feito um projeto de uma quadra. E essa quadra perdeu recurso porque não foi executado. E eles sofrem muito com isso, porque é uma comunidade carente e não tem nada para eles lá. Entendeu? Essa obra ficou travada na subprefeitura, porque a verba veio e não foi executada no mandato anterior. E a minha proposta é essa, né? Que seja o conselho analise aí, para poder ver se consegue fazer essa obra voltar à tona aí, para a gente poder estar ajudando esse povo de lá com essa obra, tá bom? E também agradecer à vereadora Edir Salles pelo todo o trabalho que ela vem fazendo na comunidade, que essa verba aqui era uma verba que foi ela que destinou para a região. E a subprefeitura não executou, e todo mundo sabe que quando vira o ano perde a verba, né? E infelizmente nós perdemos essa verba aqui. E a vereadora sempre está ajudando a comunidade. Não, essa verba não era do conselho. Essa verba foi uma emenda da vereadora, que ela colocou na região, a pedido dos moradores, e não foi executado, porque a prefeitura não executou. E virou o ano e se perdeu essa verba, entendeu? Uma emenda para isso. Aí foi perdida essa verba. Então, vamos pedindo pelo conselho aqui para ver se nós conseguimos retomar essas obras aqui e ajudar a comunidade, né? É na Francisco Usper, dentro do Parque Linear. Entendeu? Aí vamos gastar um pouquinho dessa verba aí, né? No parque também, né? Que a Áreas Verdes também merece também, né? Beleza. Muito obrigada, Jonathan. O próximo é o Everton. Everton Manuel. Obrigada. Boa noite a todos. Meu Deus, a organização está muito boa. Vai dar certo. Dá para arrumar o tempo aí, que o microfone tá ruim aqui, gente, por favor. Voltar. 3 minutos para um pastor é um sacrifício, viu? Acaba fala até não querer mais. Dá para zerar o tempo aí, gente? Pessoal, eu quero agradecer a todos os munícipes, ao Conselho Participativo, que aqui também sou conselheiro de Sapopemba. Eu quero agradecer a vereadora Edir Salles, toda a sua equipe.
agradecer esse pessoal que cuida de Sapopemba, que está sempre atendendo, toda hora tem alguém ali para ajudar, para aconselhar, para orientar, e eu quero agradecer muito por isso. Agora eu tenho aqui algumas propostas e eu precisava falar sobre isso. Eu estou há 30 anos que moro no Jardim Elba. Nunca fomos atendidos porque sempre tem uma desculpa. A máquina não entra, isso não resolve. E nós temos um rio, um córrego, na rua Rodrigues da Guerra, número 400, há muitos anos. Crianças caem lá. A situação ali é do poder público abandonou aquele lugar e a gente vive uma guerra de 30 anos ali. O grande problema de Sapopemba é que a gente está deixando o beco e a viela, aonde foi falado aqui no Teotônio, no Jardim Elba, aonde se precisa realmente de fazer a obra, estamos colocando jardim de chuva em lugar onde nem tem alagamento. O problema de Sapopemba é que a gente está olhando para a parte de cima de Sapopemba e a favela está sendo abandonada. Esse é o problema de Sapopemba. Aparecem na favela para fazer eleição, falar tamo junto, e na verdade nunca estiveram perto da favela. Essa é a verdadeira realidade. E eu venho aqui como representante da favela, morador da favela, pastor de favela, entendeu? Para dizer que nós precisamos olhar para esse pessoal do beco. Nós precisamos olhar. Obrigado, vereadora, por entrar no beco, por entrar na favela, por nos ajudar. E parar com essa briga. Se a vereadora mandar emenda, volta a emenda. Se o outro PT mandar emenda, volta, o dinheiro vai embora. É para o povo e pelo povo. Política pública deve ser feita com responsabilidade e não com politicagem. Essa é a verdadeira realidade. Sapopemba não avançou muito mais por falta de gente que entenda que não é sobre política, é sobre princípio e é vida de pessoas que estão correndo risco em beco, em viela, em rio, que a gente possa tomar hoje as devidas providências e dizer, Sapopemba precisa avançar, independente do partido. Já falei, minha filha, você tem que prestar atenção. Independente do partido, independente de qualquer coisa, nós precisamos tomar cuidado. O rio do Jardim Elba precisa da ajuda do poder público. 30 anos lá e nós precisamos dessa ajuda. Deus abençoe a todos, Deus abençoe Sapopemba. Muito obrigada, pastor. Por favor, reforçando, coloquem as suas propostas online no Participe Mais, tá? Até 15 de maio. Vocês estão falando aqui, está sendo gravado, mas é de extrema importância que vocês coloquem no sistema Participe Mais a proposta de vocês. É um número ilimitado para qualquer bairro, até 15 de maio. Primeiro precisa criar uma conta, fazer um breve cadastro, e depois, em Orçamento Cidadão, criar proposta. Por favor, é muito importante, tá? Próximo é o Fábio. Ou Fabiano. Ou Fabiana. Desculpa a letra. Desculpa. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Fabiana, eu sou do Teotônio Vilela. Eu venho aqui, primeiramente, agradecer a vereadora, a Geórgia, pelo apoio que eles vêm dado, né? A gente está muito feliz também. A gente quer agradecer também ao Ricardo Nunes pela iluminação, que, graças a Deus, chegou. A gente precisava muito. Esse apoio tem sido muito importante mesmo, sabe? Porque a área está lá, a gente estava realmente esquecido e saber que a gente foi lembrado é muito bom mesmo. E a nossa proposta é a cobertura da quadra, né, com as medidas corretas, oficiais, aparelhos de exercício para idoso, um espaço de brinquedo, o fechamento das vielas que dão acesso à ciclovia, né, que tem atrapalhado bastante, que às vezes as crianças estão jogando bola na quadra, se a bola sai fora, vai pegar, tem moto passando, né? Então a gente está precisando muito, muito mesmo.
que cubra lá, que coloque os aparelhos, porque o espaço está abandonado. Está lá o espaço e está abandonado. O pessoal tem jogado muito entulho, tem dado muito escorpião. A gente está tendo caso. Eu até conversei com a Denise, fui lá na subprefeitura, ligo no 156, levo no posto, procuro assistente social, porque está tendo muito caso de escorpião devido aos entulhos que estão jogando. E a gente matando um leão por dia, arrumando, né, às vezes, intriga com a comunidade. A gente não quer isso, a gente quer tudo dentro da lei, a gente quer tudo certinho. Então, está o espaço lá e a gente está aqui porque a gente acredita no esporte, que o esporte, né, ele salva vidas, assim como a senhora acredita, a gente também acredita. Então, se o espaço está lá e a gente tem força de vontade, a gente quer ocupar aquele espaço com coisas boas, não com entulho. O espaço foi feito para as crianças, então vamos cuidar, tá bom? Obrigada, viu? O Parque Linear, ali na Coab Teutônio Vilela, é uma ciclovia adutora do Rio Claro, fica dentro do Parque Linear, tá bom? Obrigada, viu? Desculpa o nervosismo. Fabiana, muito obrigada. Reforçando, coloque suas propostas no Participe Mais e coloque o endereço, por favor. Escreva lá no Participe Mais o endereço. Sejam específicos, por favor. Helenice. Ela vai fumar só lá fora. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Obrigada, vereadora Georgia Salles. A minha proposta são 3 dentro do território do Teutônio Vilela. A gente, dentro do Parque Linear Zilda Arnes, tem extensão mais ou menos de 8 quilômetros. E esse parque é muito abandonado. A gente não tem um acordo entre as subprefeituras, né? Ele pega as 3 subprefeituras, de Vila Prudente, Sapopemba e de São Mateus. E cada parte destinada a essa subprefeitura tem que se ter um acordo junto com a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente para que seja feito um trabalho dentro do parque. E muitas vezes isso não acontece. Então, lá dentro do parque, a gente tem 6 pistas de skate. E essas pistas de skate estão bem degradadas, precisam ser reformadas para que a comunidade venha a utilizar o espaço e se fazer culturas, esporte dentro desse local. Dentro do parque, a gente tem mais ou menos 7 escadões. Esses escadões estão também precisando de revitalização, de reforma e de corrimão. Na rua Manuel Alves Chaves, que pega do parque e o escadão, lá acontece muito acidente com idosos, porque não foram colocados corrimão. A outra proposta é revitalização da rua Esquivel Navarro, né, recapeamento, na verdade, de toda a sua extensão. A gente faz o pedido, já tem há 10 anos, e não é feito esse recapeamento. É feito tapa-buraco. E aí, tá fundo, tá raso. E é uma avenida que dá acesso para Arquiteto Vila Nova Artigas, onde a gente passa para também subir para Sapopemba e a gente não consegue. São essas 3 propostas que eu coloco aqui no momento. Tá? Espero que todos consigam falar e colocar suas propostas para o seu território. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Helenice. Próximo é o Juliano. Boa noite, pessoal. Prazer, meu nome é Juliano, mais conhecido como Juninho, presidente e fundador do projeto Social Real Esperança. Estamos na comunidade de Sapopemba desde 2012. Quero também aqui agradecer a vereadora de Sarles, a Georgia Salles, toda a equipe dela, Rafael, Abílio, tá bom? E todo mundo, que Deus abençoe a proposta de vocês, que dê tudo certo. Vamos lá. Temos um projeto no qual atendemos atualmente cerca de quase 300 crianças. E tudo voluntariamente. É um projeto lindo, maravilhoso. Não é só futebol, a gente também fazemos viagens com as crianças, passeios, fazemos eventos. E, infelizmente, não temos um espaço onde podemos utilizar de uma forma, como que eu posso dizer,
total. Porque temos várias perturbações lá no local onde a gente usa. Já passamos, hoje está mais tranquilo. Por conta de ser um lugar em comunidade, quando você está praticando um esporte com as crianças, ensinando o esporte para criança, é normal ter usuários de entorpecente ao redor. Aí você vai ter que pedir pro cara, pô, tem como você dar uma segurada? E nisso você arruma uma confusãozinha. Enfim, a gente queria o quê? Lutar aqui, porque a gente atualmente utiliza a quadra do Parquezinho da Arnes, ali atrás do McDonald's, atrás também do Bem Barato. E a nossa demanda aqui é pra gente aumentar, se hoje, sem recurso nenhum, a gente atende essa quantidade de criança, se a gente conseguir uma reforma naquele espaço, uma reforma naquela quadra, aumentar aquele espaço, a gente consegue alcançar muito mais vidas. Ter um salão multiuso pra gente também atender pessoas de idade para fazer um exercício, trazer também o esporte, lutas para dentro desse salão, acredito que a gente também vai conseguir muitas mais vidas, porque o esporte ele salva, mas precisa de pessoas como eu, como muitos de vocês que vêm aqui, que a minha luta e a luta de todos aqui é sempre em servir o próximo e fazer o bem pro próximo. Então, eu sou grato aqui a Deus pela saúde, por estar aqui, pela minha família, pelos voluntários que estão com a gente aí, tá bom? E que Papai do Céu abençoe todos, que dê tudo certo e que o nosso projeto seja contemplado e o de todos, tá bom? Deus abençoe e tamo junto. O endereço lá é na Rua Benedito Jacinto Mendes, número 45. A referência é o McDonald's do Jardim Grimaldi. Perdão, só para reforçar, tô com tempo? 30 segundos, obrigado. Ali, olha, fugiu. Não, vai voltar, volta. Rua Benedito Jacinto Mendes. Ali, gente, infelizmente é um lugar muito escuro. A molecada joga bola, a quadra é escura. Não tinha iluminação, graças à luta do nosso povo, dos nossos voluntários. Ontem, segunda e terça, foi véspera de feriado, nós ficamos cerca de quase segunda e terça o dia inteiro fazendo a passagem de fios. O meu sogro ajudou também fazendo a solda. Graças a Deus conseguimos colocar a iluminação na quadra e hoje a gente tem 10 refletores ali com a ajuda do nosso povo, que deu tudo certo e a gente vai pra cima e se Deus quiser a gente vai conseguir pintar a quadra e melhorar isso pro nosso espaço. Perdão o meu nervosismo aí, tá bom, gente? Boa noite. Muito obrigada, Juliano. Coloquem o endereço no Participe Mais, por favor. Não adianta falar aqui se não colocar no sistema, tá bom? Até 15 de maio, por favor. Próximo é o É isso aí. Ferreira da Silva. André. Eu gosto de falar aqui, não gosto de falar em palanque. Porque quem fala com o povo tem que ser olho no olho, dente no dente. Primeiro, a gente vai ter que dar visibilidade para quem, de fato, tem que dar visibilidade. Principalmente, pastor, cadê o pastor aqui? Todo respeito. O que você trouxe aqui é uma realidade pura. Nós temos que pensar que, infelizmente, nós estamos numa região que vem crescendo um número de habitantes muito grande. Mais de 400 mil habitantes aqui em Sapopemba. Senhores vereadores e vereadoras aqui presentes, independente se está aqui ou não. Mas, não independente se está aqui ou não, mas tem que fazer a diferença. Porque hoje é muito triste, e de ainda, população de Sapopemba, que vem crescendo com tantos os prédios que vem acontecendo, e a política pública não avançando, que nem está avançando a habitação na região. Que levanta a mão aqui, todo respeito. Quem ainda mora em barraco de palafitas? Sapopemba ainda tem moradores que moram em palafitas e simplesmente a política vem para dar cesta básica, colchão, enquanto
o barraco foi embora pelo córrego. A gente sabe que tem uma disputa, senhora vereadora, com o Estado. Que a gente sabe que a DAE, por exemplo, já disponibilizou recurso. O que está faltando, senhora vereadora, é habitação, dignidade para esse povo. Basta de nós, lideranças, receber vídeos de pessoas que estão sendo alagadas no seu barraco. E a própria população se organiza para se levantar. Prioridade absoluta para Sapopemba, para quem mora em palafitas. Basta! A alimentação é digna, senhora vereadora, é digna. Mas esse povo tem que ter moradia. E não adianta não, viu, senhora vereadora, de chegar lá para os moradores e dizer, é R$600, viu? Para você sair daqui. Sapopemba está virando um bairro de classe média. Hoje você não consegue, por exemplo, alugar, senhora vereadora, uma casa digna. No mínimo aí, dona vereadora, R$1.500 e R$6.600. Vamos pensar nesse povo quando? Não, sempre, não. Esse sempre... Ei. Por favor, André. André, por favor, coloque a sua proposta no Participe Mais. O que é mais... Sem confusão, por favor. Respeito, por favor. André, coloque a sua proposta no Participe Mais, lá é o que vale. Coloque a sua proposta no Participe Mais, lá é o que vale, aqui é sua audiência. Gente, sem confusão, por favor. Aqui não é um espaço de debate de política. Aqui é para ouvir os cidadãos por orçamento cidadão, por favor. Aqui não é política, partido A, partido B. Aqui é pro povo. Pro povo, por favor. Gislene. Próxima é Gislene.
Gente, vamos respeitar, por favor. Boa noite a todos. Quero aqui falar sobre um projeto que... eu estou um pouco nervosa, porque eu nunca falei no microfone, gente. É a primeira vez. Quero aqui agradecer a vereadora Georgia Salles por estar aqui presente. E também... Estão conseguindo ouvir? É que eu estou um pouco nervosa, gente. Vou tentar. O meu nome é Gislene. Eu venho apresentar uma proposta que nasce da necessidade da nossa comunidade, que é a criação do Espaço Verdes Hilda Arnes. A ideia é transformar um espaço público em um ambiente voltado para as crianças e para os moradores, unindo a educação infantil, convivência comunitária e preservação do meio ambiente. O Espaço Verde será um local onde as crianças possam aprender desde cedo sobre a natureza, respeito ao meio ambiente, convivência em sociedade. E, ao mesmo tempo, será um projeto de encontro para os moradores, fortalecendo os vínculos da comunidade e incentivando o cuidado coletivo com o espaço. A proposta inclui ações simples, mas de grande impacto, como criação de uma horta comunitária, atividades educativas ao ar livre, espaço de convivência para familiares e ações de conscientização ambiental. Mais do que um espaço físico, esse projeto representa uma oportunidade de transformação social, prevenção, cuidado com as futuras gerações. Por isso, peço apoio, né, de todos que estão aqui, para que possamos dar andamento a essa iniciativa, que beneficia não apenas as crianças, mas toda a comunidade. E isso também, as reformas das quadras, né, que tem no parque, que igual o Juninho estava falando aqui, estão com carência também de iluminação em todas elas, e reforma. E o meu muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. Muito obrigada, Gislene. Próxima, Águida Alves. Engraçadinho você, né? Boa noite a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu me chamo Águida, mais conhecida como Tiquinha. Sou moradora do Parque Santa Madalena, na rua Padre Antônio Merotti, ou rua Praça Moleque Travesso, onde eu tenho um projeto que se chama Bola no Pé e Livro na Mão. Atendo atualmente hoje 112 crianças. Aqui não, é porque eu não enxergo. Onde eu atendo 112 crianças aproximadamente. Quero aqui agradecer o apoio da vereadora Edi Salles, que é fundamental. Estou aqui hoje para pedir a reforma da quadra, que é necessário, não só para as minhas crianças, mas também para as pessoas idosas que fazem atividade física lá, e na comunidade em geral. Também a outra proposta seria uma sala de multiuso. Essa luz está me atrapalhando. A sala de multiuso, que é fundamental para que eu possa desenvolver mais ainda o meu trabalho com a comunidade. E também a revitalização da praça. Por isso que eu estou aqui hoje. Obrigada a todos, boa noite e boa semana. Águida, muito obrigada. Por favor, coloquem suas propostas no Participe Mais. Isso é o que mais importa, tá bom? O evento está sendo gravado, mas o que pode se tornar compromisso é realmente colocando no Participe Mais. E com o endereço, por favor. Ferreira Campos. Ivone. Próxima, Ana Lúcia Rocha.
Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ana Lúcia, sou da assessoria do deputado Paulo Fiorilo e quero aqui apresentar algumas propostas. Primeiro, eu quero complementar a proposta que o André estava colocando, da criação de um projeto para acolher o morador em situação de rua. Acho que isso é importantíssimo, né, para a região que só tem aumentado, né, o morador em situação de rua. Quero colocar também outra proposta da canalização do Córrego Formiga. O Córrego Formiga ele foi canalizado um trecho e o outro trecho é uma luta. E a luta para se conquistar as coisas é a luta diária, né? O Córrego Formiga ele está entre a Jacques Brel, aqui no Jardim São Roberto com a Juta, com a Manuel Blasco. Ali, a situação é, como algumas pessoas colocaram aqui a questão da moradores de comunidade, que os candidatos aparecem de 4 em 4 anos, né? Ou de 2 em 2. Então, acho que a gente não pode viver de promessas, né? A gente tem que fazer a conclusão dos trabalhos. E quero aqui reforçar também a questão que o André colocou, que aí ele estava falando e o tumulto estava grande, é a questão da ampliação da UBS Juta 1. Diante de tudo que ele colocou, é a Juta 1, certo? Das torres, né, que está sendo construída ao lado, a UBS está ficando sufocada, não só no físico, né, no prédio, como no atendimento à população. Acho que a gente pensa na construção, na ampliação dos prédios, mas tem que pensar em infraestrutura. Acho que é importante isso, né? E é isso, gente. São essas 3 propostas. Agradeço. Boa noite e obrigada. Natanael, por favor. Boa noite a todos. Eu tenho uma proposta que vem lá da minha UBS do Sinhá, né? Mas antes eu quero falar um pouquinho, porque eu sou do Conselho Participativo Municipal aqui de Sapopemba, né? Nós já tivemos muitas conquistas, não foi poucas, né? Mas a gente continua brigando por mais conquista ainda. Eu faço parte desse conselho já faz uns 7 anos, mais ou menos, porque nós tivemos a pandemia e nós tivemos um ano estendido. Então, ao invés de 6, nós estamos aí uns 7 anos já, né? Eu estou no meu 3º mandato já do Conselho. O que a gente está pedindo lá para a UBS do Sinhá? O meu amigo Albertino falou aqui em investimento. Concordo que tem que investir lá. Só que não é só um investimento. Lá, quem vive lá, igual eu moro praticamente de frente com a UBS, nós temos que ampliar o nosso sistema lá de atendimento, nós temos que ter uma sala multiuso, nós não temos essa sala multiuso lá. Porque a gente não temos o espaço quando foi feito, quem conhece o Sinhá, lá é um espaço que era praticamente como pode falar, era muito alagado, né? Era bem ruim lá. E quando a Irondina começou essa construção lá, foi lá atrás com a Irondina, ela fez o quê? Um barraco para atender o povo. Aí veio fazendo o quê? Foi só aumentando o tamanho, né? Aquele puxadinho, o famoso puxadinho. Então, a nossa UBS hoje, ela precisa, assim, do investimento amplo. A gente está calculando lá 2 milhões para colocar desse orçamento cidadão, para fazer uma sala multiuso e melhorar o atendimento dentro lá. A gente não consegue derrubar e fazer outra, porque derrubar e fazer outra é muito caro. Aí
depende muito de quem estiver lá como prefeito, né? O que a gente precisa lá é isso, gente. É colocar um dinheiro lá, pelo menos 2 milhões, para fazer uma sala multiuso e melhorar o atendimento do povo. É 24 mil famílias que é atendida no Sinhá. Não é pouco, não. Eu sou do Conselho Participativo do Sinhá, trabalho lá, vivo lá. Faço parte do grupo do Paulo Fiorillo e do Manuel Del Rio. Sou do grupo Democracia e Luta. E eu sempre lutei pelo meu bairro. Eu moro lá há 53 anos. Alguns aqui me conhecem, outros não, né? Eu sou conhecido como Pimenta do Sinhá. Quem quiser ir lá, pode ir lá conversar comigo. Eu vou mostrar nossas dificuldades. A nossa dificuldade lá é muito grande. Nós precisamos melhorar o nosso atendimento. São 24 mil famílias para um espaço que não tem muito grande. Obrigado aí pela atenção de vocês e... Muito obrigada, seu Pimenta. Próximo é o Adriano Domingos. Adriano Domingos. Deixa eu começar. Tem que esperar o tempo. Como que é? Deixa eu começar. Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Me chamo Adriano Domingos. Sou o conselheiro de saúde do Jardim Paraguaçu. Inicialmente gostaria de agradecer a presença da nossa vereadora Edir Salles e da nossa subprefeita Dida, que está fazendo um excelente trabalho pela região de Sapopemba e elevando o nível. Especificamente, mais alto? Alô, alô, alô. Ah, tá, mais perto, ok. Especialmente pela região do Promorá, tá? Onde ela colocou GCMs lá, assim conseguindo acabar um pouco aqueles bailes, dando um sono decente para a população. Minha proposta é uma fábrica de cultura para a região, onde a gente possa ter lazer e cultura de baixo custo, tá? Assim afastando jovens da criminalidade e adquirindo habilidades profissionais e técnicas. É isso, muito obrigado, tá? Próximo é o Emerson. Boa noite. Eu represento o gabinete da pastora Sandra Alves. E a fala do pastor Everton, que me inspirou, na verdade, a vir participar, viu, pastor? Não sei se ele está aqui ainda. Parabéns pela fala. Eu acho que é uma fala super importante e me inspirou a falar sobre a questão de que a gente precisa também falar sobre o código do oratório. Né, um problema que acontece. A comunidade do Caminhão é uma das que mais sofre, que é um exemplo, com as enchentes, que eles perdem tudo e que daí volta naquilo que já foi falado aqui, da questão da ajuda pequena financeira, de dar um colchão, de dar alimento. É uma obra de grande porte. Ela envolve o governo do estado, ela já está em andamento na Casa Civil, a subprefeitura, SP Águas, mas eu já trabalho há alguns anos na administração pública e nada da administração pública começa grande, ele começa pequeno. Então, se não começar, nunca vai se tornar grande. Então, a gente precisa realmente que comece, né, e que faça parte de um projeto que tenha importância para fazer essa diferença na vida das pessoas, tá? Parabéns por essa iniciativa, parabéns pela Dida, parabéns para a vereadora aqui presente, que é importante que os vereadores realmente participem, né, da vida do cidadão, porque afinal são os cidadãos que elegem os vereadores. Então, parabéns a todos. Eu acho que esse momento é muito importante para Sapopemba e para toda a cidade de São Paulo. Muito obrigado. Muito obrigada, Emerson. Próximo é o Carlos Roberto. Primeiramente, boa noite a todos. Eu moro no Jardim Ivo, na Avenida Lauro Serpã. O que acontece? A gente tem as crianças, tem 2 brinquedos, tem 2 balanças e um escorregador. Balança quebra, a gente arruma. O escorregador quebra, a gente arruma. A prefeita Dila manda o pessoal lá arrumar, tudo bem que vai. Mas os cavalos vai e quebra.
Quem ajuda é nós. Nós queremos mais brinquedos lá para as crianças. É o que está faltando, brinquedo. É um rodador e 2 gangorras. E outra coisa também que eu vou falar. 5 horas da manhã, o pessoal está fazendo caminhada. As calçadas estão tudo quebradas. Eu não critico a prefeita. As calçadas estão tudo quebradas. A gente queria um jeito que pudesse arrumar para o pessoal de idade caminhar. É isso que nós queremos. Nada mais, não quero mais nada do que isso aí. Só isso. Eu agradeço muito a prefeita Dida. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Dida, o Jair, pela atenção que ele está dando para nós lá na rua. Foi que nem o Calu falou. Lá na Lauro Scherfa, a gente está precisando de um brinquedo, de um parque para as crianças lá. Minha filha mesmo fica lá, eu fico com medo de deixar ela na rua. Já conversei com a Dida, com o Jair, e eles estão me dando atenção total sobre isso. Eu só tenho que agradecer a eles. E sobre a iluminação lá da praça também. E como eu tinha conversado com a Dita e com o Jair também, quando tiver uma possibilidade de fazer uma quadra lá também para as crianças. De resto, só tenho que agradecer a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. E outra coisa que eu ia dizer, na Avenida Lauro Scherfan com a Domingos Americano, nós precisamos de um semáforo, porque o cruzamento lá é perigoso demais. Ou se não, colocar lombada para poder ficar melhoria. Só isso, nada mais. Uma boa noite para vocês, pessoal. Muito obrigada, Carlos Roberto. Estou sendo chata, né, repetitiva, mas tem que colocar as propostas online no Participe Mais até 15 de maio. Faça um breve cadastro em criar conta e depois em Orçamento Cidadão criar proposta. Tá? A gente pede para os CPMs que divulguem nas redes sociais as próximas reuniões com a data, horário e local para que a população participe junto com vocês na priorização das propostas. Então, trabalhem junto com a população, por favor, que esse é o trabalho de vocês. Eu agradeço a presença da subprefeita Dida, da vereadora Edir Salles. Muito obrigada pelos intérpretes de Libras. Muito obrigada pelo pessoal da gravação e filmagem, que foram fundamentais nessa intercorrência do problema do som. Pedimos desculpas pelo atraso no início do evento. Agradeço a recepção calorosa da subprefeitura pelos comes e bebes aqui. Agradeço ao pessoal da GCM, agradeço aos munícipes, principal participação é a de vocês, a voz é de vocês, o espaço é de vocês. Agradeço pela paciência e compreensão. Obrigada pela minha equipe, ao Rafael e a Daniela. Obrigada ao pessoal da subprefeitura, à equipe. E obrigada a todos. Muito obrigada. E eu vou passar só a palavra para a subprefeita para encerrar o evento. E bom descanso a todos. Pessoal, só gostaria de frisar uma fala que foi falada aqui, e é muito importante, né? Na questão de emenda, eu estou há 11 meses à frente da subprefeitura de Sapopemba e não entrou emenda. E se vir emenda de qualquer parlamentar, independente, vamos executar. Tá? Que isso fique bem claro, senão fica uma conversa como se na nossa gestão entrou algum recurso, alguma emenda e não foi executado. Não chegou emenda na subprefeitura de Sapopemba. É só isso. Muito obrigada.